O ser humano não é completamente condicionado e determinado. Ele mesmo determina se cede aos condicionantes ou se lhes resiste. Isto é, o ser humano é autodeterminante em última análise. Ele não simplesmente existe, mas sempre decide qual será a sua existência, o que ele se tornará no momento seguinte. Você já se sentiu como se não estivesse no comando da sua própria vida? Como se fosse levado pelas circunstâncias, sem controle sobre o seu destino? E se eu te disser que você tem o poder de mudar isso e que pode ser protagonista da sua própria história? A única coisa que nos diferencia dos outros animais é o fato de sermos seres autoconscientes e autodeterminantes. Porém, muitas vezes nos autolimitamos e nos determinamos a uma visão medíocre de nós mesmos ou dos outros. Se a única visão que possuímos nos vem do espelho social, do paradigma social em vigor, das opiniões, imagens, paradigmas das pessoas à nossa volta, nossa noção de personalidade equivale ao que se vê em um espelho maluco de parques de diversões. Por exemplo, você sempre chega atrasado. Por que não consegue nunca manter suas coisas em ordem? Não acredito que você tenha vencido. Mas isso é tão simples. Como você não entende? Essas visões são fragmentadas e desproporcionais. São em geral mais projeções do que reflexões, pois projetam as preocupações e falhas do caráter das pessoas que despejam essas opiniões sem saber realmente como somos. Existem visões deturpadas da realidade que chamamos de deterministas. São 4 tipos. O determinismo genético. Você é assim por culpa do seu DNA. Seus avós eram ranzinzas, você também será assim. Isso está no seu sangue. Determinismo psíquico. Sua educação mudou quem você é, ou seja, a culpa é de seus pais. Determinismo ambiental ou social. Seu ambiente determina sua situação, a culpa é do seu chefe, do seu cônjuge, da situação econômica, da política internacional. E determinismo teológico. O destino está traçado. Isso é por vontade de Deus. Trata-se de uma visão de predestinação. Existe também uma visão contrária que é a indeterminista, que acredita na liberdade individual. Essa visão nos permite sair da espiral da passividade e do vitimismo, tomando posse da própria vida e nos tornando proativos, protagonistas da nossa própria história. Olá, eu sou o Paulo Rafael e no episódio de hoje do Super Leituras iremos aprender como nos tornar proativos, ou seja, como sair de uma posição de vítima, parando de dar desculpas que só criam cortina de fumaça entre você e a realidade nua e crua. A última lição é a mais importante e antes dela você terá um convite especial. Vamos às lições. Primeira lição. Lembre-se, então, se você considerar o que é por natureza escravizante como livre e o que não é seu como seu, você será acorrentado e infeliz, culpando todos os deuses quanto outras pessoas. Mas se você considerar como seu apenas o que é seu e o que pertence aos outros como verdadeiramente não seu, então ninguém jamais poderá coagi-lo ou impedi-lo. Você não encontrará ninguém para culpar ou acusar. Você não fará nada contra a sua vontade. Você não terá inimigos. Ninguém irá prejudicá-lo, porque nenhum dano pode afetá-lo. Entre o estímulo externo que recebemos e a nossa resposta, há um espaço. Nesse espaço, temos a liberdade de escolher nossa resposta. Ser proativo significa tomar a responsabilidade das nossas ações, baseando nossas respostas em valores e não em condições ou circunstâncias. Por exemplo, imagine uma pessoa reativa, que tem o seu humor ditado pelo clima. Se o dia está ensolarado, ela se sente bem. Se está chuvoso, ela se sente mal. Já uma pessoa proativa carrega o clima dentro de si. Independentemente das condições externas, ela mantém seu comportamento e desempenho baseados em seus valores internos. Pessoas reativas constroem sua vida emocional em torno do comportamento dos outros. Se alguém as trata mal, elas reagem negativamente. Se são elogiadas, se sentem bem. Esse tipo de pessoa permite que as fraquezas dos outros controlem suas emoções. Pessoas proativas, por outro lado,
agem com base em seus valores. Se um dos seus valores é realizar o trabalho de qualidade, elas o fazem independentemente das circunstâncias externas. Mesmo diante das críticas ou desafios, elas mantêm sua postura e continuam avançando. Segunda lição. Tudo pode ser tirado do homem, mas uma coisa, a última das liberdades humanas, escolher a atitude de alguém em qualquer conjunto de circunstâncias, escolher o seu próprio caminho. A primeira atitude a ser tomada é mudar o modo como pensamos. Nossas atitudes e comportamentos derivam dos paradigmas que carregamos. Podemos usar nossa autoconsciência para examinar e mudar esses paradigmas. Vamos analisar a nossa linguagem. Linguagem proativa versus linguagem reativa. A linguagem é um indicador poderoso de como nos vemos. A linguagem reativa tenta nos absolver das responsabilidades. A linguagem proativa reflete a responsabilidade pessoal. Vamos ao quadro comparativo. Linguagem relativa, linguagem proativa. Não há nada que eu possa fazer. Vamos procurar alternativas? Só assim e pronto. Posso tomar outra atitude? Ela me deixa louco. Posso controlar meus sentimentos. Eles nunca vão aceitar isso. Vou buscar uma apresentação melhor. Tenho de fazer isso. Preciso achar uma resposta apropriada. Não posso. Eu escolho. Eu preciso. Eu prefiro. Ah, se eu pudesse, eu vou fazer. Ao mudar a nossa linguagem, começamos a mudar nossos paradigmas e, consequentemente, nossas atitudes e comportamentos. A proatividade é o primeiro passo para assumir o controle da nossa vida e tornarmos protagonistas da nossa própria história. Se você quer aprender mais sobre como cultivar bons hábitos de forma consistente e transformar sua vida, não perca o vídeo que estará na tela final após a próxima lição, ou clique aqui em cima no card para assistir a aula completa sobre a construção de hábitos eficazes. Descubra as estratégias práticas que podem te ajudar a alcançar seus objetivos e viver uma vida que você sempre sonhou. Não deixe a oportunidade passar. Vamos juntos nessa jornada de transformação. Terceira lição. No campo de concentração, por exemplo, nesse laboratório vivo e campo de testes que ele foi, observamos e testemunhamos a alguns dos nossos companheiros se portarem como porcos, ao passo que outros agirem como se fossem santos. A pessoa humana tem dentro de si ambas as potencialidades. Qual ser concretizada depende de decisões e não de condições. Viktor Frankl, que viveu num campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial e viu como o ambiente pode gerar duas respostas diametralmente opostas, mesmo em situações de extremo sofrimento, podemos ter decisões para além das condições. Existem 3 tipos de situações que enfrentamos: aquelas sobre as quais temos controle direto, como nossos próprios comportamentos, aquelas sobre as quais temos controle indireto, como influenciar outras pessoas, e aquelas sobre as quais não temos controle, como o clima. Ao focarmos no que podemos controlar e influenciar, aumentamos nosso círculo de influência e reduzimos nosso círculo de preocupação. Uma das formas de se determinar em que círculo nossa preocupação se encontra é distinguir entre o ter e o ser. O círculo de preocupações vive cheio de ter. Ficarei feliz quando tiver acabado de pagar minha casa. Se eu pelo menos tivesse um chefe que não fosse tão ditador. Se eu tivesse um marido mais paciente. O círculo de influência está cheio de ser. Eu posso ser mais paciente, ser mais sábio, ser mais carinhoso. O foco dirige-se para o caráter. Sempre que achamos que o problema está lá do lado de fora, este pensamento em si é o problema. Damos ao que está lá fora o poder de nos controlar. A mudança de paradigma precisa acontecer de fora para dentro. Faça uma aplicação agora. Identifique uma situação provável de um futuro próximo onde, baseado em sua experiência passada, provavelmente se comportará de modo reativo. Reveja a situação no contexto do seu círculo de influência. Como reagiria proativamente? Dedique bastante tempo a isso. Recrie a experiência vivamente em sua imaginação. Veja a si mesmo respondendo proativamente. Para aprender muito mais como colocar bons hábitos em prática de forma consistente até 30 dias, clique aqui, agora mesmo. Me siga no Instagram para mais conteúdos diários, @PauloRafaelProf. Um grande abraço e até breve.